Olá, queridos, e aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Galera, vamos lá. Vamos colocar aqui a nossa leitura na mesa. Vocês estão prontos? Vamos lá? Vamos começar. Gente, vamos lá. Vamos colocar aqui o nosso tarozinho na mesa, umas previsões. Temporada canceriana, né? O Sol entrou em Câncer. E o que será que vai acontecer? Já que a gente tem Júpiter em Câncer, um monte de coisa, né? Uou! E daqui a pouco uma Lua também. Pariu, que loucura é essa? É pra cair o chu da bunda. Vamos lá, vamos ver aqui o que tem. Deixa eu achar aqui. Gente, cadê? Cadê você? Precisando desse aqui. Ah, tá na minha cara. Eu que não tinha visto. Vamos lá, gente. Vamos abrir aqui o nosso jogo. Não esquece o like, deixar um comentário pra mim e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Lembrando que essa leitura é uma leitura. É uma leitura pra gente ver prisões coletivas, situações, né? E que pode vir aí geral, não é só uma coisinha medíocre. Né? Vamos falar sobre porrada de assunto. Então, se você não gosta disso, né, não recomendo que você assista o meu canal inteiro. Porque a gente gosta de falar de tudo, né? Esses assuntinhos pequenos a gente dispensa, deixa aí pra quem tiver com tempo. Vamos lá, galera, vamos tirar aqui a nossa leitura e vamos ver o que vai sair para essa temporada maravilhosa do signo de Câncer. Vamos ver o que vem para essa galera maravilhosa. Beleza, vamos lá, vamos começar. Emocionalmente histéricos. Só hoje, por exemplo, aqui onde eu moro, era nem 5 direito da manhã e a porrada já tava comendo na rua. Família brigando ali, a outra xangando cara de canalha. Tava comendo solto aqui o negócio. E aí eu fiquei pensando assim, gente, que loucura é essa? Mal acordamos e já tá todo mundo saindo na porrada. Câncer. Câncer é o quê? É o signo onde as pessoas ficam emocionalmente mega sensíveis e dá até uma desorientação no negócio. Então, se você não souber dominar esse excesso, que todo mundo, que se a gente tá falando de excessos cancerianos, já com Júpiter que expande tudo, a gente não sabe exatamente, né, que parte ele vai expandir. Se é um excesso emocional bom ou se é algo catastrófico, né? Então, você precisa prestar atenção. Há uma tendência a manipular muito mais as pessoas, há uma tendência a sentir muito mais as coisas, há uma tendência a você se sentir mais ressentido, ferido, uma mania de perseguição, as coisas podem acontecer, você achar que tá todo mundo contra você, entendeu? Sabe as emoções vão estar à flor da pele, então tudo pode acontecer. Câncer também fala sobre intuição, a gente tem a carta do pressentimento, essa carta de premeditar coisas, né? Confie muito na sua intuição durante esse trânsito, porque muitas das questões que a gente acreditava ou vem a pensar podem sim acontecer. É bom estar atento aos seus pensamentos, que é a questão de cocriar também. Câncer é o signo o signo que representa também uma coisa materna, né? E a mãe, ela dá à luz às crianças, né? Ela gera um baby sauro. Então, aquilo que eu tiver gerando, né, gestando, eu vou colocar no mundo. Então, se eu não tiver emocionalmente bem, vou gestar um monte de loucuras aqui. Então, pode ser que você precise prestar bastante atenção e purificar suas emoções, porque elas vão estar realmente à flor da pele, tá bom? Período de regenerar, muitas questões ligadas à maternidade, pode ser um boom de maternidade, excelente para fertilidade, tá? A gente vai ver várias paradas sinistras aí, mais boas, nesse sentido. Aqui tá mostrando também uma situação ligada ao feminino, movimentos ligados ao feminino, né? Leis, eu acho que homicídio tem muita coisa que está exageradamente estourando aí, né? Ultrapassando qualquer limite humano. A gente vai ver questões dessa aumentarem, ou mais leis, ou muita coisa ligada ao feminino tentando salvar as mulheres e as crianças também é um assunto canceriano. Muita coisa tentando salvar isso em meio ao caos que a gente está presenciando, né? Eu vejo algo tentando pegar esse tempo para pensar em situações, como melhorar a vida dessas pessoas, né? Porque realmente a situação está difícil. Eu acho também que é um excelente momento para você resolver questões familiares, né? Acho que as pessoas, apesar das emoções à flor da pele, é um excelente momento para você se abrir, para você falar, para você conversar, falar sobre as questões profundas da alma, tá? Então pode ser que muitos aí queiram conversar sobre questões de família,
queiram, né, colocar os pingos nos is, fazer as DR, ou então, assim, né, conversar isso, uma coisa que não me agradou, me ofendi, ou sei lá. Pode ser que simplesmente você encontre formas, né, de acertar, de resolver na vida. Pode ser, porque a gente está com Marte em Virgem, que essas questões de guerra, elas parem de ser essas guerras impulsivas. Eu não acho que vai acabar, acho bem difícil. Mas eu acho que os ataques ou certos movimentos terão que ser muito bem pensados a partir de agora. Porque Marte em Virgem, que por sinal é o meu, você tem que saber muito bem o que você vai fazer. Você tem que ser muito estratégico. Não pode agir de qualquer jeito. Tem que ter um plano. Tem que ter um Excel bem organizado ali, senão a coisa fica azeda. Então a gente pode estar vendo questões mundiais, tudo sendo muito bem pensado, principalmente os mais absurdos, porque a gente não está falando que é muito bem pensado, então vai ser bom. Coisas no mundo podem acontecer e elas foram muito bem pensadas. Há um plano muito articulado, muito minucioso, feito por trás de muitos acontecimentos que vão nos marcar aqui embaixo, tá? Então, assim, não pense que algo pode vir a acontecer e aquilo ali foi um susto de repente, nossa, uma ação impensada. Nada do que vier será impensado, tá? Nada do que vier será impensado. Tudo que acontecer foi muito bem planejado. Foi pensado ali, foi organizado, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Nós temos aqui cortes de vínculos que não se sustentam, muitas alianças, muitos relacionamentos que não têm verdade, eles vão se romper. Famílias que se sustentam à base de mentira vão se romper. Situações que se sustentam à base de mentira vão se destruir, tá? Outra coisa, se você percebe que tem amizades, vínculos que não tem mais nada em comum com você também, é uma situação que eu acho que tende a romper, né, a se desalinhar de vez. Eu vejo talvez você se refletindo muito alianças com o passado, né, situações ligadas ao passado, tentando olhar para aquilo ali e tentando, sabe, encontrar uma forma de curar feridas, ou até mesmo assim de pessoas do passado vindo para curar situações, mas não para ficar, mas para ir embora e vocês não se encontrarem mais, porque vocês vão estar em estágios diferentes da vida, vão haver portais, no caso esse, né, a entrada de sol em Câncer, o solstício de inverno, um portal excelente para você se despedir de passados, numa estação que passou, né, despedir-se de uma fase da vida onde aquilo ali não faz mais sentido e você vai precisar deixar para trás e se conectar com algo que te inspire, que mude, né, que seja melhor, enfim. Carta da afinidade com a carta de iniciação. Aqui tá mostrando uma carta onde fala sobre desejo de intimidade, desejo de ser nutrido, desejo de nutrir, desejo de amar. Mostra que você pode vir a criar novos vínculos emocionais com outras pessoas. A vontade também de se relacionar vai estar muito grande, assim como muitas relações podem romper drasticamente para agora, a gente pode ver também novas relações sendo desenhadas. Aqui mostra uma vontade de ser nutrido e ao mesmo tempo uma carta de desconsolo, onde a pessoa está com sofrência, pode ser a carência. Atentos, que é um signo muito carente, uma força muito carente, que você precisa prestar atenção, isso pode exceder a ponto de você fazer coisas que vai se arrepender depois, então prudência, tá bom? Novas amizades entrando na sua vida, mas muitas outras, na carta, que essa aqui é a carta do diabo, indo embora. Talvez você tenha uma paixão por certos amigos, e esses amigos vão te decepcionar. Talvez você se depare com situações em que você tem muita admiração por alguém, e essa admiração ela vai escorrer pelos dedos. Pode ser também em vínculos familiares, onde você vai se decepcionar com algumas pessoas. E pessoas principalmente que são manipuladoras, manipulam muito emocionalmente as outras, tá? Através de dependências emocionais, enfim. Aqui diz que a gente pode presenciar algum acontecimento, tipo uma tentativa de assassinato de alguém. Não sei se podia falar essa palavra. Mas assim, alguém pode passar por um acontecimento, assim, você quase morrer, entendeu? Pode ser uma vida particular, na tua vida particular aconteceu uma parada assim, mas já pode ser com uma figura pública,
onde vai se fazer um falso, porque ela imita uma pessoa de figuras de poder, né? Hoje em dia é tudo velho, né? Então, assim, essas galera aí, alguém pode passar por uma situação meio que simulando uma questão de morte, alguma coisa assim. Aqui mostra que a ilusão da morte. Ilusão de morte e a tecelão, aquele que tece aquela história. Alguém vai tecer uma história em que, vai atingir alguém, aí por conta disso vai fazer um negócio aí. É como se alguém fingisse um acontecimento extremo desse, premeditado, para que aquilo ali gere comoção ou um falso motivo para uma atitude drástica, tá? Que envolve morte de muitas pessoas, tá? Então, acredito que a gente esteja falando de algo que envolva figuras públicas, porque isso aqui mostra a carta daquele que tem poder decidindo quem vive e quem morre. Muito estranho, né? A gente pode ver isso aí no cenário mundial, mas também a gente pode estar vendo isso na nossa vida particular, né? Alguém simulando situações dramáticas, onde elas, tipo, eu vou morrer se você me largar, eu vou morrer se você fizer isso. Situações extremas, onde a pessoa joga uma manipulação nesse sentido, mas ela faz porque ela sabe, ela vai conseguir te convencer, ela vai jogar psicologicamente com você. Então é uma história que ela vai criar, muito dramática, para pedir ajuda, para pedir o que você quer, para conseguir de você o que ela quer, para tirar de você alguma coisa, criar ilusões. E assim, isso tende a acontecer, você já tá ciente agora, vai prestar atenção em tudo, e aqui essa pessoa vai se arrepender, porque isso vai dar errado. Algo vai dar errado. Então, manter esse plano é burrice, tá? Alguém, se isso for uma ideia sua por alguma razão, não contaria com isso, que vai dar errado, tá? As nossas questões de trabalho, porque eu acho que isso é um choque que a gente vai ter lá pro início de julho, né? A gente vai viver um grande choque no mercado de trabalho, né? Aqui talvez tudo fique extremamente incerto, tá bom? Tudo fique extremamente incerto. E a gente vai ver um grande baque nas questões profissionais, em empresas grandes, dinheiro, questões financeiras, tecnologia, tudo que você achava que era muito certo, muito exato, pode vir a dar um grande giro que ninguém estava contando com essa. E a gente veja muitas incertezas e a gente precisa recorrer a coisas absurdas como no momento começa a acreditar e ter fé pra caramba, porque você vê o chão abrir e você ter só que ter fé é realmente um absurdo pra mim, mas é o que tá aqui. Então eu acho que a gente vai ver muitas questões profissionais, sejam as questões suas individuais, você pode ver uma reestruturação muito dramática, mas a gente pode falar num cenário mundial, que é uma questão ligada a emprego e a uma evolução talvez tecnológica, ou alguma coisa que venha impactar o regresso de algo muito impactante, pode ser guerra, pode ser doença, pode ser algum ET, se qualquer parada assim vem e muda, algo vem de cima, muda, uma parada grande, mais alta, maior, então algo vem de cima, muda, toda a nossa forma de ver a questão de trabalho, a questão do servir, isso aqui engloba vários assuntos, vai trazer um impacto tão dramático no mundo que trabalhar, servir, vai se tornar uma situação bem caótica, tá? Vai se tornar uma situação assim que vai trazer muitos questionamentos, greves, com relação a trabalho, empresas, funcionários públicos. A gente pode ver várias greves das pessoas se sentindo assim, sei lá, atraídas ou pedindo melhores condições de trabalho, ou então revoltadas com alguma coisa que pode surgir no meio desse período do início de julho, tentando trazer, assim, sabe, movimento, atenção para algo que na cabeça delas ali tá ruim, elas querem que mude, que recebam salários melhores, enfim. A gente pode estar vendo também uma movimentação muito grande em algum país no início de julho, um país grande, que tem uma conexão forte com a energia canceriana, onde vai haver, tipo assim, passeatas ou um movimento muito grande de pessoas. Nesse dia, pode ser o dia que aconteça algum dado com alguém, tá? Pode ser que a gente veja alguma coisa assim com alguém, uma figura de poder, tá bom? Trabalho, o provedor, o testemunho, a recapacitação.
algo vai... Aqui tá falando de carta de profecia e prodígio. A gente tem uma grande chance dentro deste período, mais uma vez, um portal, de um período onde pode haver a chegada, uma aparição, acontecer alguma coisa, porque o prodígio e a carta da revelação. A carta da revelação é a carta profética. Tem alguma profecia que já foi escrita, que vem seguindo a ordem cronológica, a gente já sabe, e que vai trazer alguém. Vai botar alguém em evidência. É os assuntos do anticristo, tem Jesus, tem as coisas messiânicas, tem cada hora tem um negócio. Há uma chance de alguém que tá acertando, como eu já vim falando nos últimos vídeos, alguém que tá acertando essas profecias tem alguma temática que fala sobre a chegada de alguma coisa dentro desse tempo. Pode ser alguém, mas pode ser alguma coisa ligada à inteligência artificial, que também não deixa de ser alguém. Então, alguma coisa vai surgir dentro desse período. Acredito que seja por volta do início do mês de julho, tá bom? Ou para agora, né? Mas eu acho que é mais para o início de julho, porque tem Urano e Gêmeos também, que vai ter essa entrada, eu acho que vai trazer alguma coisa. A gente pode estar vendo um testemunhar, que é o testemunho nessa revelação. Testemunhar a revelação de algo ser muito forte. E aí, naquela primeira linha, a gente tinha o quê? O rever a forma de trabalhar. As condições que nós somos submetidos ao trabalho. E aqui, rever a forma como é providenciado o financeiro, o sustento do ser humano, ou como que a gente consegue se regenerar depois desse sistema capitalista que nos engoliu. Então, a gente vai ver aí alguma testemunhar, alguma coisa que vai chocar com essa forma como nós encaramos a vida, como somos nutridos aqui, né, pelo mundo. Então a gente vai precisar se preparar, porque tem uma coisa vindo que é colossal. A gente está falando de Júpiter em Câncer, com Sol em Câncer. E ainda vai estar a Lua, né? Todas essas linhas, né, unidas ali, vai ser um negócio forte, né? Um negócio bravo. A gente vai precisar prestar bastante atenção, tá? Abrindo a carta certa. Tá falando para você tirar muitos momentos para sair dos holofotes durante esse período canceriano. E se dedicar nesses períodos a cuidar mais de você, cuidar mais de você, cuidar da sua energia, cuidar de você, tá? Muitos momentos durante a passagem desse período canceriano, é excelente que você se recolha, tá? Se recolha e se cuide. Porque se você realmente quer que as coisas funcionem, eu acho que é interessante, tá? Você se recolher. Teremos um avanço aqui na carta da revelação, fala sobre alguma coisa ligada à tecnologia. A gente vai ver uma grande mudança no telefone, parte de tecnologia, né, que é mais comum entre todos nós, ter um telefone na mão. A parte vai dar uma transformação assim gigantesca. Contato. Quando a gente está falando sobre essa transição, e a gente tem, além do Sol, a gente vai ter a passagem de Urano em Gêmeos dentro desse período, entender que a forma como a gente conheceu, o Câncer quer passar, como a gente conhece tudo que a gente entende de comunicação, isso vai dar um grande giro quando o Urano entrar em Gêmeos, vai ativar um monte de coisa. Então, o que eu usava como forma de me comunicar já não funciona tanto. Eu vou ver algo que a gente está muito acostumado, familiarizado, que é o telefone, o computador, a internet, o Wi-Fi, os cacete, essas paradas aí tudo no... entendeu? Então, assim, você vai ver um monte de coisa. Já é esperado para a maioria das pessoas que estão ligadas nesse movimento. Mas talvez a gente esteja falando não só de uma tecnologia mais avançada, ou um novo mecanismo, né? Um bracelete do qual você simplesmente tem tudo ali, aquilo, né, holografa, enfim, né?
um monte de coisas, mas a gente está falando sobre contatos com civilizações mais avançadas, contatos extradimensionais, decifrar, porque a inteligência artificial ela está ganhando uma evolução bem no tempo que a gente espera mesmo, para ela traduzir muitos manuscritos, muitas questões que as pessoas meteram um caô no meio aí, manipularam, não entendiam porque não tem como traduzir aquela língua. Olha quanta coisa, né? A gente vai presenciar e vai ser maravilhoso, né? Vai chegar algo, uma comunicação até nós, algo que já é esperado, como é profético. Se tem alguma profecia que diz, nesse período agora nós vamos receber um sinal nos céus, ou sei lá, qualquer coisa, alguém que vai falar, alguma coisa, uma mensagem, alguma coisa assim, onde tem um contato com seres, com coisas, isso tende a ter uma grande chance de ser para agora. Quando essas coisas a gente fala, vai acontecer e não acontece, não tenham dúvida que os planos acabam tendo que mudar. Porque a gente vai tendo livre-arbítrio, a roda vai girando, a coisa vai... Pô, não dá agora. Ih, agora nem pensar. Olha a cagada que fulano fez. Não segura, conversa. Se a gente vê um estouro de guerra, a gente provavelmente vai ter uma intervenção de algo... Não necessariamente, talvez, como a gente espera, mas em termos de energia, a gente pode ver uma pane para que não funcione nada e ninguém consiga fazer nada. Essa intervenção talvez não seja da forma como a gente está esperando. Mas ela vai agir de uma forma onde ela impeça as pessoas de continuarem fazendo as cagadas que estão fazendo atualmente, tá? Eu vejo aqui também a carta do mago com a carta da força. Eu vejo muitas pessoas se conectando com a sua ancestralidade. O trabalho que a gente está falando muito feminino, a gente pode ver muitas mulheres conseguindo resgatar seus poderes, né? Seus poderes, né, com base na sua ancestralidade, conseguir resgatar a sua magia de cura, de nutrição, de cocriação. Muito bom. Há caminhos que serão muito abertos aqui. O foco vai estar muito grande no feminino. Outra coisa que eu vejo é alguma coisa ligada a dados. 1001, 001, 0001. Tem algum código, a gente vai ter uma alteração de código de humanidade ou alteração de código, a parte total tecnológica vai ser desprogramada, reprogramada, cancelada, desligada, apagões, a gente pode ver alguma coisa que eu acho que é algo muito chocante com relação à parte eletrônica ou tecnológica, internet, ou meios aqui dentro desse mundo aqui, ou até mesmo com partes elétricas, a gente pode ver um choque. Espaço aéreo, que aqui eu tô mostrando, no caso é um bicho voando, não é um avião, mas eu associo porque ele é um carro, então um meio de transporte aéreo. Pode ser uma coisa que venha, a gente pode estar vendo OVNIs, muita coisa assim, respostas sobre isso, visitações. A gente pode ver muitas aparições no céu, revelações, porque essa linha do carro, do avião, né, vai estar ali no céu, naves. A gente pode estar vendo muito problema com a parte aérea, né, problemas em aeroportos. A gente pode encontrar algum problema ligado a essa parte de acidentes, aviões, tem alguma coisa, acho que Urano também pode trazer um azedinho, Plutão também já está trazendo um azedinho. Então a gente vai ver ou tipo uma modernização total dessa parte das companhias aéreas, um chamado para que isso aconteça, ou a gente vai ver coisas novas, carro voador, os 4 aí, entendeu? Vai ver várias paradas começando a circular. Ou então a gente vai ver alguma coisa aí que não é daqui, aí é com vocês, né? Vamos ver. Eu tô pronto pra tudo. Cooperação entre nós e seres. A carta da estrela. Assessoramento. O assessoramento está invertido, o que é interessante, porque faz com que a gente reflita um pouco por que essa carta está invertida. Aqui está mostrando a necessidade da gente prestar atenção, né, nos falsos profetas. A gente vai ver muita gente pegando essa onda profética, porque as pessoas estão com a cabeça praticamente podre, todos nós estamos, né, cagadinho da cabeça, e aí vai chegar pessoas maliciosas e vão tentar tecer histórias como se pudessem ser os novos Jesus, Buda, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Eu sou Riane, muito prazer, Riane de Big Field, primeiro do meu nome.
E é isso, gente. Não vou usar o nome de ninguém aqui pra você me respeitar ou aceitar o que eu digo. Eu sou o Riane. Tamo junto. Mas você vai encontrar um monte de gente que vai se achar Deus. Cabe a você, que é a carta do assessoramento, é o que você, porque essa carta você presta atenção na informação que vem a você. Preste atenção naquilo que é dito. Por quê? Alguns vão tentar criar situações de manipular, lembra daquela outra parte que a gente falou, que também conta, porque a mesa não cabe isso tudo. Mas alguém pode criar situações onde você vai trazer algo chocante, porque o avanço tecnológico é tão grande que você pode holografar ou materializar alguém ali onde você pode falar assim, ó, o anjos caídos. Ah, não. Esse aqui é um enviado de... Você, a maioria das pessoas não tem acesso a essas informações todas, elas só leem aquilo que convém, então elas vão olhar para aquilo ali, cara, Deus, Jesus voltou. Preste atenção em qualquer situação como essa, porque se o assessoramento está invertido, ele geralmente vai falar assim, isso é manipulado. Você precisa ter discernimento através da sua intuição individual sobre o que aquilo ali te causa. Se você tem o estranhamento, você está correto. Aqui há uma necessidade da gente usar tudo que foi aprendido para saber discernir aquilo que está tentando manipular a gente, tá bom? E, obviamente, como a gente sabe que acaba que a inteligência artificial ela tem capacidade de prever certas coisas, mas no sentido onde ela analisa dados, então assim, ela tem uma certa precisão com isso, é igual a astrologia, parece profético, mas não é profético, são questões cíclicas. Então, assim, você vai encontrar uma correspondência entre os acontecimentos. Então, astrólogo é astrólogo, ele não é um profeta, ele sabe pela correspondência, isso é fruto de muito estudo. Então, assim, as pessoas usam a astrologia para vestir o profeta, mas aí se você for olhar a astrologia, você não precisa nem fazer mais, você só olha lá e vai prever. Mas isso é fruto de muito estudo, e para tudo temos margens de erros, e a gente precisa analisar esses pontos, porque nem tudo repete como realmente é, entendeu? Sempre vem com alguma coisinha diferente que a gente precisa prestar atenção. E aqui tá mostrando essa presença, tentando se mostrar como um verdadeiro Deus, ou como o Salvador, ou como aquele que detém de toda a sabedoria, poder e pode ser uma grande farsa. Alguém que venha com alguma solução mágica que não existe. Isso pode ser no nosso cotidiano, aquela pessoa que veio, não, que eu sou... aconteceu aí recentemente um monte de loucura, né? Falando que não falava, que não ouvia, que não sei o quê, e um monte de outras coisas, né? Eu nasci falando de vidas passadas, né? Por causa disso eu vou ficar aqui, ó, acredita em mim porque eu nasci falando de vidas passadas. Dane-se, eu falo, é isso, não quero, não fica, não vou convencer ninguém. Aqui você fica se você quiser, tá bom? Tô com tempo pra isso não. Então, assim, a gente tá vendo que muitos falsos, com a necessidade desesperada de conseguir pegar os restos mentais das pessoas que ficaram pelo caminho, vão fazer de tudo para convencer de que são deuses. Atenção, isso no nosso cotidiano, mas mundiais também. Isso pode ser uma parada gigante. Eu também acho que a gente pode passar por alguma experiência que seja, tipo assim, telefone. Todo mundo com o telefone na mão. Pô, emitir um sinal. Tem até um sonho já registrado, já tudo anotadinho. Criei as imagens na inteligência artificial, expliquei tudo exatamente como eu vi na projeção, onde todos os aparelhos recebiam, né, uma situação dizendo assim, abrindo um chamado. Era uma tela preta onde tinha várias ondas assim de radar azul e algo estava sendo lançado, como se a gente estivesse recebendo um contato muito forte com uma outra situação, pareciam ondas de rádio, né? E aquela situação conseguia acionar de tão avançada todos os aparelhos do mundo. Então, todo mundo estava recebendo simultaneamente as mesmas informações, onde não tem como controlar. Tu vê o quanto que a nossa visão, a nossa tecnologia ela é obsoleta com relação àquilo que emitia aquele sinal, né? Então, a gente precisa prestar atenção, que a gente tem que entender, saber discernir. Saber discernir o que vem. Se aquilo te causar estranheza, atenção, tá bom? Pra que a gente não compre aí gato por lebre, tá bom? O caminho correto no jogo aqui mostra que você sabe discernir sozinho. Cuidado com falsos profetas, tá? E o que eu tô falando aqui não é pra você acreditar que a minha verdade absoluta. É que, acontecendo o que tá aqui, você saiba discernir.
Não tome tudo como verdade. Pense, dê o privilégio de pensar para decidir aquilo que você entende como, né, a sua verdade. Não compre qualquer coisa não, tá? Pensa primeiro. Carta da Justiça, inesperado. Pode ser um mês onde várias leis e situações ligadas à justiça, acordos entre nações, muita coisa seja revista, tá? Aqui mostra uma liderança feminina. Alguém que lidera sozinho uma grande... aquela mulher da Europa, né? Porque é uma mulher e aí não tem aquela coisa azul e um monte de estrela em volta. É isso aqui que apareceu. Tem alguma coisa ligada a essa pessoa que você precisa ficar atento. Somente se você mora na Europa, porque pode ser que a gente se depare com alguma parada muito chocante, tá? Não vou deixar isso aqui, tá bom. O Imperador com a dualidade. O exame. Ressentimento. Aqui tá mostrando alguma coisa ligada ao público masculino. E aí é mundial, né? A gente vai ver uma grande reprogramação, a gente já tá vendo, uma reprogramação muito profunda da figura masculina, né? E do papel social, enfim. E até mesmo do que é ser o homem na Terra, do que é ser a mulher. A gente tá vendo um grande choque nessa situação, mas o homem aqui, bélico, esse pensamento do masculino no arquétipo masculino bélico, ele vai sofrer uma profunda reprogramação. Há um teste sendo feito com os homens pelo sistema e isso vai realmente receber um grande choque. Qual conselho a gente pode tirar disso durante a nossa temporada canceriana? Câncer é um signo muito ligado ao feminino. Então, esse peso que está sendo reprogramado é para que você trabalhe o feminino dentro de você, né? E o feminino, né, trabalhar a mulher dentro de você. Trabalhar o seu lado nutridor. A capacidade de nutrir e ser nutrido. A sua sensibilidade. Essas coisas que a gente acaba perdendo achando que ser macho é largar o aço em geral e pô, absurdo, né? A gente viaja da maionese. Então aqui essa ideia bélica, sabe, que não tem nada a ver, bater no peito, sou brabo, não tem nada a ver uma bunda com as calças, vai se derreter. E esse período canceriano pode convidar você para olhar para isso, deixar derreter. Deixa derreter porque não ajuda em nada, tá? Talvez isso sirva ao banimento. Carta do chicotão na caceta aí. Então, assim, vai ser um pancadão aqui falando, olha, uma grande ilusão de que isso se sustenta. Pode ser um grande boom de casamentos, mas pode ser um grande boom de separações, onde países simplesmente desistam de se relacionar. E aí, se a gente não se relacionar, mas o que acontece? Era uma vez a humanidade. Acabou. Então, alguma coisa pode vir tirar a paz do ser humano. Porque a gente precisa continuar. Então, o sistema vai lançar alguma coisa na programação para que a gente veja esse ponto de não querer mais ter contato um com o outro. Pode haver algo novo surgindo. Pode haver realmente uma reprogramação que a coisa vai ficar sustentável, você tem que fazer alguma coisa. Dentro da vida particular, você pode ver uma temporada enorme de separações ou de muitos relacionamentos onde a pessoa vai ver o casamento, principalmente, tradicional, sei lá, a vida que a pessoa levou até agora, como um aprendizado que ela teve muitas coisas negativas, onde ela vai olhar para aquilo ali e falar assim, caraca, não tem como ignorar que isso aqui foi muito difícil, entendeu? Tipo assim, nossa, eu sofri muito aqui. Não era isso que eu queria, isso não era o que eu pensava sobre amor. Tipo, essas pessoas vão ver e vão banir essa ilusão de um casamento tradicional, ou de coisas tradicionais que fiaram goela abaixo, ou que a mulher tem que ser assim, ou que fulano tem que ser assim, ou que, sabe, essas crenças, essas leis, né, sociais que a gente é meio que forçado ali a viver, tudo isso vai perder o sentido e vai ser assim tão insustentável que
se a gente não agir rápido, aquilo ali vai ficar um cenário caótico. A gente vai ver muitos problemas dentro de casa, nas famílias, tudo. Se alguém não fizer alguma coisa no sentido de entender que isso tudo é uma crise que pede mudanças. Mudanças porque você não tem como sustentar mais pensamentos tão medíocres. Então a gente vai ver tanto o feminino quanto o masculino entrando num grande combate, mas esse combate vai ser assim uma coisa para desestruturar e reestruturar as bases dos seres na Terra, tá? A gente vai ver várias coisas assim acontecendo. Algo será banido. Uma grande ilusão do que a gente veio fazer aqui é banido para que a gente entenda o que a gente realmente veio fazer, tá? Quem a gente realmente é. Papa, o peregrino, versatilidade, o animal místico e o patrimônio. Ah, não Papa, né? Xiceta do Papa. Não fala Papa, não, fala mingau. Mingau, gente. Que eu não posso usar os termos, né? Mas vamos usar outra coisa. Um mingau, pode ser que aconteça alguma coisa, um mingau aí, tá? Eu acho que na alma de mingau não é mingau. Mingau é um ser aqui esquisito aí. Presta atenção, tá? Que tem a capacidade da versatilidade. Essa carta ela representa a pessoa que troca de peles, troca de personalidades, Então é uma pessoa que tem alguma coisa que é meio duvidosa. Então a gente tem que prestar atenção porque tem alguma coisa ali, tá? Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa sobre muito dinheiro envolvido. Atenção. Pode haver uma mudança por alguma situação. Falam que alguém faz duas coisas ao mesmo tempo, em vez de seguir o verdadeiro caminho. Mingau. Não é só mingau. Mingau tá fazendo várias paradas, entendeu? Várias paradas aí. Não tá só naquela instituição política, religiosa, fazendo aquilo. Por trás de tudo aquilo, com certeza existe um movimento de interesses de quem tá ali por trás. Entendeu? Que não são interesses nem meu, nem seu e nem de ninguém. É de quem quer manter o poder. E um patrimônio, uma estrutura, o poder funcionando. Tá? Carta do peregrino. A peregrina é complexa porque a carta peregrina fala sobre a necessidade de mudar isso através de um viajante. Então a gente pode não ver, mas eles recebem muitas coisas, né? Pode ser que alguém ajude a mudar um sistema que já está enraizado, peregrinando, se arrastando, em que um mingau se mantém, né? E aí a gente vai ver uma parada aí, tá? Uma parada aí. Para aí, gente. Para aí. Pobreza, forcado, decisões, carta de intercâmbio. Muita situação ligada à fome. Muitas situações ligadas à fome. Muitas situações caóticas relacionadas à criança. Mas também muita ajuda. Alguém pode lançar muita ajuda em lugares onde tem muita gente passando necessidade. Você pode ver na sua vida, se você vier passar alguma questão, ou está passando alguma situação de necessidade, dificuldade, ou ver pessoas, as coisas se ajudando. Muitas pessoas engajadas em ajudarem a acolher e nutrir, alimentação, a comida, sabe? Pessoas estão passando dificuldades, pessoas compartilhando o que tem. Talvez a gente veja uma crise global de alimento, tá? Uma situação ligada à alimentação. Ou a gente veja alguma coisa ligada à água, ou a gente veja alguma coisa ligada a essa horrorosa má distribuição de recursos do mundo. Onde, tipo, sei lá, Estados Unidos, porrada de tudo. E aí, um certo lugar no mundo, porra, esse cara tem que mijar, cagar e beber aquela mesma água. Porra, é um negócio que não tem condição nenhuma, né? Isso é um absurdo. Vi um vídeo hoje que são tão absurdos que a gente só vê um pouco e já fica doente. Eu vi que quando a mulher perdeu um filho num certo país, faleceu o filho dela. Eles enterram aquela mulher, vestem ela toda de branco, enterra, deita ela dentro do chão, assim, larga um balaço
em terra. É cultural. Você não pode estar falando sério. A gente vive nesse mesmo mundo. Vocês acreditam nisso? É tão absurdo que eu não tenho dinheiro para advogado suficiente. Se eu falasse o que eu penso, quem são esses vídeos comparado à minha boca? Eu já tinha causado o fim do mundo, só com a minha boca. Você tem que pensar. Porque tem gente que fala que é cultura. Porra, tu não pode estar falando sério. Como é que essa porra existe ainda? É 2025 e você tá vendo pessoas que amarram, enforca com um pano, bota no chão, viva, largo, enterra. Porque o seu filho faleceu. Porra, não. Tem umas coisas que é difícil. E aí vocês acham que tá tranquilo? Tá tranquilo pra mim, pra você também em casa. Pô, eu sou de Big Field, Rio de Janeiro, Brasil. Tá funcionado aqui, porra. Irmão, tranquilo. O vizinho tá saindo a porra de manhã, não tá nem aí. Cada um se vire. Eu tenho que trabalhar daqui a pouco. Não posso fazer nada disso agora, não. Resolver nada disso aí, não. No mundo que a gente vive, que a gente compartilha com as outras pessoas, isso também acontece. Cara, isso não pode ser tratado como uma coisa normal. Muitas coisas teriam que intervir em muitas situações absurdas que a gente vive, vê o dia inteiro e não faz nada. Câncer é um signo onde a gente vai olhar muito para esse público feminino, onde a gente vive um patriarcado extremamente absurdo, em silêncio, sei lá, milênios. E esse silêncio pode acabar de uma maneira muito estrondosa. Que até mesmo nós, que somos envolvidas nesse movimento, seremos talvez ajudadas nesse movimento, vamos nos assustar. Porque a Terra, o nosso planeta, não está feliz de ver que estamos nos tratando dessa forma. Que ambos estão nos tratando dessa forma desrespeitosa. Câncer é a mãe, né? Câncer é a mãe. E ela se encontra no Sol, que é o pai. Então, quando a gente junta esses dois, os pais da vida não estão satisfeitos com o que estamos fazendo. Dará a bênção a quem tem que receber bênção, mas a quem não merece, a justiça virá como uma flecha que rasga o peito e não dá tempo nem de você pensar. Que a gente se prepare, porque eu acho que o joio do trigo começa agora. Começa forte. Que a gente tenha sabedoria para poder lidar com tudo isso. Receba essa mensagem, espero que traga bastante reflexão, que nos prepare. Vai ser um período muito bonito, muito nutridor, mas também vai ser um período de revoluções, que a gente esteja pronto para lidar com essas revoluções. Nem sempre é o que a gente quer, mas eu tenho certeza que vem muita coisa que a gente está precisando, tá bom? Muita gratidão a todos, um beijo enorme e até a próxima. Tchauzinho!